a todas e todos. Estamos indo para o terceiro dia do CIPA, do nosso grande encontro, com uma mesa que eu particularmente acho maravilhosa. Talvez é por isso que eu estou coordenando também, né? Com pessoas muito interessantes, que vão trazer temas que vão trazer muitas questões para vocês. E o nome da mesa hoje é a seguinte, vou ler aqui: Autobiografias, Narrativas Digitais, História, Literatura e Artes. É uma mesa que já tem alguns CIPAs, mas é uma mesa ainda recente na sua caminhada desse seminário, né? E ela precisa crescer e ampliar mais ainda as discussões sobre literatura, sobre arte nesse encontro. Bom, então vamos passar agora para a nossa mesa no dia de hoje e vamos começar com o professor Raimundo, da Universidade Federal de Goiás. Raimundo Martins, isso. E eu queria... posso falar comigo? Vou falar agora, só também uma pequena propaganda aqui, que eu acho que a gente tem que divulgar, né? De um livro que chama Pesquisa Narrativa, Interfaces entre História de Vida, Arte e Educação. Um livro que foi organizado pelo Raimundo Martins, Irene Tourinho, Eliseu Clementino de Souza, e é da Universidade, diretora da Universidade Federal de Santa Maria. E esse livro também está disponível em alguma parte aqui na venda, né? Então, quem se interessa por trabalhos na área de pesquisas autobiográficas, eu acho que é um excelente livro que a gente pode estar usando nos nossos textos. Eu já tenho esse livro na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E a gente tem trabalhado isso no curso de graduação e também na pós, né? Em relação à arte, tá? Então, professor Raimundo Martins. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite para participar dessa mesa e quero dizer o meu prazer de poder partilhar esta mesa com a Ana, com o Diego e também o privilégio de ter a Rosvita como nossa mediadora, coordenadora de mesa. Escrever um texto autobiográfico ou produzir uma narrativa é, em princípio, construir uma subjetividade, construir imagens do eu e, desse modo, partindo do eu, fazer tentativas de chegar a si mesmo, mas sempre em relação com o outro. Os dispositivos usados para gestar processos e maneiras de fabricação do sujeito no espelho da escrita se valem dos múltiplos acertos da memória. Memória, não necessariamente como registro fidedigno de ideias, lembranças, sentimentos, episódios do cotidiano, percepções e experiências, mas, fundamentalmente, memória como um processo, uma revisita que pressupõe desafios de caráter arqueológico marcados por experimentações, rememorações, titubeios, tentativas de controle, transações e confrontos com a linguagem, com as imagens e suas compulsões. Neste processo, a escrita de si faz recortes no tempo, abraçada com o esquecimento e a invenção, injetando dimensões que podem contar de uma vida, narrar histórias e fazê-las reacontecer em outros registros.
As histórias de vida se ancoram na crença de que a identidade e a existência estão ligadas a algo que acontece no interior dos indivíduos, crença que é antiga da nossa cultura. Escrever sobre a própria vida ou sobre a vida de outro é uma prática, às vezes, institucionalizada que as culturas têm legitimado e controlado através de processos e protocolos que se modificam no decorrer do tempo. Essas tecnologias do eu apontam para a experiência de si como algo que pode e deve ser pensado pelo próprio indivíduo, colocando em perspectiva diferentes formas de relação do sujeito consigo mesmo e também com o outro. Ação e reflexão fazem a amálgama que compõe o ethos cognitivo e emocional dos indivíduos. Mas a escrita autobiográfica, com suas motivações de caráter existencial, intelectual e moral, sempre esteve diante de um paradoxo. Por um lado, a consciência da iminente finitude dos seres humanos. E, por outro, a urgência de fixar um lugar minimamente estável e culturalmente preservado no fluxo indomável do tempo, dos sentimentos, das paixões, das realidades e sonhos que são o viver e a experiência de haver vivido, irreparavelmente ameaçados por uma constante dissolução. Como uma busca de si, a autobiografia é também uma luta contra o tempo, uma caça por detalhes significativos, visando decifrar vozes ocultas, buscando dialogar consigo mesmo por meio de conversas simbólicas que delineiam experiências de sentimentos, confrontos e mudanças de opinião que nos convertem em seres estranhos a nós mesmos. Além disso, a identidade individual não tem uma forma definida, pronta, apenas aguardando o momento de ser revelada. É um desenho a ser construído e que impõe riscos ao indivíduo na empreitada de compor sua própria figura ou sua própria imagem. Mudar os modos de olhar, de ver, ver-se e ser visto não é suficiente para fazer emergir a figura, a imagem identitária. O olhar, como sabemos, não é passivo, estático e, portanto, registra dados, observações e percepções que estão aí, que registram o que acontece aqui e agora e que misturam passado, presente e projeções de futuro. Por esta razão, a identidade se revela somente quando a colocamos à prova, ou seja, quando exigimos que ela fale sobre si mesma. Da conversa simbólica consigo mesmo, registrada por meio da escrita ou das imagens, se desprende e emerge a figura de si, uma figura-imagem sempre incompleta, inacabada, provisória, que não resiste aos assédios da mobilidade, da transformação e, principalmente, do estado anímico dos indivíduos. Fica evidente que a escrita, assim como as imagens, registra apenas o transitório, condição que coloca o indivíduo sob suspeita de si mesmo. Por esta razão, não podemos apagar a dimensão social e simbólica da sensibilidade nesta caça de significados a serem registrados, porque lidar com sentimentos e afetos requer um tipo específico de aprendizagem. Assim, autobiografia, memória, afeto e reflexão se alternam num complexo processo de fluxos, níveis e trânsitos capazes de suspender o presente para retornar a regiões e momentos do passado, da psique, das expectativas de futuro, ou seja, dos espaços onde residem dificuldades e enigmas pendentes de resoluções,
e que somente podem ser acessados pelo desejo ou pulsão de esclarecê-los, mesmo que parcialmente. Esse processo pode ser descrito como a síntese de um sentimento de desarraigamento, por meio do qual o indivíduo enfrenta a ambivalência de sentir-se parte de um mundo que ele rechaça e ao mesmo tempo deseja, que sofre ao sentir-se rechaçado ou desejante. O narrador ou a narradora, ao construir um relato, busca abrir espaço para vozes e silêncios, lembranças e esquecimentos por meio dos quais convergem diferentes modos de enunciação. Tenta tomar consciência da complexidade do pronome eu, da responsabilidade e expectativa de aprender a conviver com o caráter formal de uma narrativa que, inevitavelmente, oculta e expõe lavas da identidade. As forças motrizes do relato, angústia, estranhamento, sentimento de culpa, medos, incertezas, recordações, formam círculos concêntricos, redemoinhos que criam um jogo de forças que movimenta representações e relações do eu, gradativamente sendo reproduzidas na escrita e nas imagens. A pulsão de narrar, através da escrita ou de imagens visuais, de tornar público o que o sujeito viu e viveu, é um exercício de sobrevivência plasmado por episódios que associam memória e tempo, arrastando e revisitando cenas de um passado que funcionam como metáforas de um presente que desliza e esbarra em possibilidades de futuros, quando e se estimulado pela memória. A narrativa autobiográfica se inspira e fareja a necessidade e relevância da construção e reinvenção do sentido. Ela deve apresentar uma lógica que seja retrospectiva, mas também prospectiva, revelando consistência e continuidade ao desvelar relações de uma trama inteligível entre episódios que se sucedem ou se interligam, constituindo etapas ou paralelos de um desenvolvimento coerente. Consistência e continuidade emergem em decorrência da predisposição do narrador de apresentar-se como ideólogo da sua própria história de vida, ao escolher fatos significativos, ao estabelecer conexões entre eles, mas, sobretudo, ao refletir sobre a existência dos fatos, dando-lhes coerência. Produzir histórias de vida, ou tratar a vida como uma história, como narrativa marcante, configurada a partir de acontecimentos, episódios, rememorações, decepções, imagens e afetos, pressupõe construir uma versão retórica na forma de representação comum da existência. No entanto, não temos como fugir da questão dos dispositivos sociais e do modo como eles podem favorecer, negar, colocar sob suspeita, neutralizar ou legitimar as experiências ordinárias da vida. As histórias de vida pressupõem a construção e desenvolvimento da noção de trajetória como uma sequência de posições ocupadas sucessivamente por um mesmo agente em espaços que estão em contínuo processo de mudança e, consequentemente, expostos a constantes transformações. A noção de trajetória pode ainda revelar uma dinâmica de narração que contradiz a sucessão de episódios ao colocar lado a lado eventos díspares, às vezes contraditórios, mas que preenchem, ao longo do registro, sentidos do vivido, do lembrado, para quem conta e ou para quem se aproxima do relato. Compreender uma vida apenas como uma série de episódios sucessivos e autossuficientes,
vinculados apenas a um sujeito, seria ignorar as imbricações e deslocamentos dos espaços social, econômico, político, educacional e profissional que sempre estão em jogo. A última década do século XX ficou marcada pela emergência de um interesse renovado pelos métodos visuais que abriram novas perspectivas para a pesquisa com imagens. Um rico espectro de abordagens investigativas ampliou de maneira significativa a diversidade de procedimentos metodológicos, princípios conceituais e epistemológicos. Pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento passaram a trabalhar com imagens e metodologias visuais envolvendo uma gama surpreendente de disciplinas, contextos, temas e focos. Essa virada metodológica teve como principal característica a inclusão de um vasto e complexo aparato imagético, circundando diferentes tipos de registro, produção de dados, informações, formas de análise e interpretação. Nos dias de hoje, dados e informações visuais podem usar como suporte fotografias, videoclipes, desenhos, pinturas, publicidade, tirinhas, grafites, diagramas, animações, infográficos, imagens da internet e das redes sociais, deixando evidente a condição contemporânea configurada pela onipresença das imagens. Fugazes e voláteis, reféns da sua própria vulnerabilidade e, por esta razão, inerentemente imbricados no universo do efêmero e do acidental, imagens e narrativas digitais se deslocam como acontecimentos instantâneos, transbordam e escoam em fluxos temporais que confirmam a ideia de tempo intrínseca à sua própria natureza. Fixas ou em movimento, as imagens digitais não podem prescindir do tempo que as reveste com um poder de ideação e enunciam uma vida própria capaz de suscitar a imaginação, os desejos, as tristezas, os pensamentos, a ficção, as memórias, as reflexões, etc. As imagens se tornaram artefatos estratégicos na trama do capitalismo comunicativo, de acordo com Berardi, e do capitalismo eletrônico, de acordo com Brega. Elas formatam sujeitos tecnológicos, fabricam modos de fazer mundos, contribuem para a criação de universos virtuais que congregam tribos e desenvolvem práticas digitais específicas, como é o caso da cultura geek. Postar ou fabricar uma imagem é uma maneira de materializar a expectativa de ser visto e reconhecido pelo outro, mesmo que essa expectativa seja abstrata e artificial. É uma maneira de ter ou ganhar visibilidade, oferecendo-se publicamente para conferir importância à própria existência, ou para conferir importância à existência de personagens, celebridades e ícones da arte. Não podemos ignorar o fato de que hoje a virtualização dos corpos e o modo como eles são expostos pode ser caracterizado como uma nova etapa na aventura de autocriação da espécie humana. Essa virtualização torna-se real na medida em que projeta uma imagem identitária. As identidades, sejam elas individuais ou coletivas, não têm uma forma definida, pronta, apenas aguardando o momento de ser reveladas. As identidades são um desenho a ser construído, um desenho que impõe riscos ao indivíduo na empreitada de compor sua própria figura, sua própria imagem. Discussões sobre esses tópicos podem funcionar como clareiras nas instituições, como espaços educacionais que se abrem para expandir possibilidades de pensar e projetar exemplos sobre como estimular posturas críticas no processo de formação.
Kelmer, 2011, Prada, 2012, Wilsdorf, 2015, são alguns autores que discutem e propõem contribuições importantes, tanto sobre questões referentes ao capitalismo eletrônico, quanto sobre a caracterização, inserção e potência da cultura geek nas sociedades contemporâneas. Nossas complexas e, por vezes, cansativas rotinas e aventuras online nos fazem navegar por uma multiplicidade de camadas hermenêuticas, aparentemente imperceptíveis, em busca de algo que nos ajude a deslizar pelo labirinto formal da linguagem, ou, situando de maneira específica, pelo cosmo virtual das imagens digitais. Com esta busca, projetamos expectativas de desfrutar emoções, de prazer ou de algum tipo de sensação que possamos reconhecer como gratificante e genuíno. Mas vamos ver um exemplo disso.
Embora possa parecer paradoxal, continuamos confiando na representação e suas formas de satisfação e recompensa como uma maneira de usufruir de produções culturais criadas para informar, enriquecer e expandir nossa experiência e modos de convivência. Seduzidos e muitas vezes inebriados pelo fascínio das imagens e das narrativas digitais, clipes, vídeos, documentários, filmes, animações, etc., ouvidamos que essa funcionalidade sensorial não nos deixa escapar da estrutura formal da linguagem, visto que os limites do sentir são também os limites que nos permitem avaliar os impactos que tais representações produzem. As imagens e narrativas que circulam no mundo digital estão carregadas de afetos que impactam o espectador com sensações que vão além da percepção cotidiana. Com frequência, essas formas de representação extrapolam aspectos rotineiros da visão, estimulando uma imersão que as transforma em sensações físicas mobilizadas pelo visual e pelo auditivo. Nestes casos, o afeto deriva de uma mudança gerada por um capitalismo comunicativo, que é um capitalismo cultural, que manipula sensações e experiências, dando mais vigor aos gestos e ações cognitivas, contaminadas por informações descontextualizadas e, portanto, frágeis em termos de significado. Esse mecanismo habilita imagens e narrativas a serem exploradas, comercializadas como mercadorias que excitam, persuadem, visando influenciar estilos de vida. Esse processo de imersão e imitação expõe as circunstâncias por meio das quais os afetos perdem intensidade, situação resultante da constituição de tênues vínculos com redes mais amplas de identidade e significado. No mundo da arte, os deslocamentos decorrentes da crise da representação estética e política, abordada na filosofia como teoria pós-estruturalista e na filosofia da arte como pós-modernismo, levaram os artistas a criar estratégias conceituais para desmaterializar o objeto artístico, alternativa idealizada para resistir ao avanço do capitalismo e à transfiguração do objeto artístico em mercadoria. Inúmeros artistas questionaram as condições da produção de arte através de uma crítica institucional incisiva e, como resposta, passaram a fazer um tipo de arte que se contrapunha ao espetáculo. Nesse contexto, tornou-se conhecida a abordagem da pedagogia da audiência, uma iniciativa que usava como instrumento a videoarte e a animação. Vejamos mais um exemplo.
É possível afirmar que a mais relevante consequência da globalização no contexto das artes tenha sido gerada como resultado da crise das narrativas históricas e biográficas produzidas no Ocidente. A desconstrução de concepções e práticas pedagógicas com uma visão hierárquica e linear de fatos, acontecimentos e relatos históricos, assim como outros argumentos construídos a partir de relações teleológicas, enfraqueceram a noção de superioridade e pureza, ajudando-nos a reconhecer, valorizar e compartilhar outros cenários, outras narrativas, tradições e práticas artísticas. A dissolução da noção de tempo linear e a consciência da multiplicidade de narrativas e histórias são um desafio para pensar e construir paradigmas temporais e conceituais atentos às demandas contemporâneas. A consciência de que o tempo é múltiplo reforça a compreensão de que, em cada momento, cada espaço e contexto devem ser experimentados e vividos de maneira diferente. Como detalha Mox, este conceito é um modelo de pensamento, mas também, se pensa bem, uma categoria política, pois a parte de servir como tomada de consciência de uma modalidade de tempo pode ser deslocado como modo de resistência frente a um sentido monocrônico do tempo. O tempo global, o tempo colonial, o tempo do capital, quer dizer, o tempo da modernidade hegemônica. Personificações, ou dizendo melhor, personalizações decorrentes de crenças religiosas, de nacionalismos, convicções políticas radicais e preconceitos de gênero ganham espaço como modalidades de controle econômico, moral, social e cultural com o objetivo de silenciar e manipular ações coletivas visando o benefício de uns poucos em detrimento dos interesses e necessidades e expectativas de muitos grupos. A vida contemporânea pode ser descrita como uma experiência na qual o sujeito se sente assediado conceitual e empiricamente por deslocamentos, traumas, crises e transições permanentes, acumulando uma bagagem emocional que não sabe ou não tem como processar. Concluindo, eu vou parafrasear o refrão da canção-tema da novela Segundo o Sol. O refrão é uma síntese desse capitalismo comunicativo, desse capitalismo cultural, uma síntese da cena política, econômica e social contemporânea e seu devir virtual. O refrão diz: fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra. E eu digo: ver é maneira de cura, quem vê confirma o poder da imagem. A fala como narrativa oral e conceitual e a imagem como narrativa visual e digital são a cara e a coroa desse capitalismo cultural. É nossa responsabilidade como pesquisadores, docentes, construir uma visão e uma compreensão crítica desses processos de representação que nos assediam cotidianamente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Raimundo, pela belíssima apresentação, com a riqueza, né, das imagens, dos vídeos. Agora passamos a palavra para a professora Ana Cristina Inham, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. A emergência dessa temática ela se dá em 2007, quando eu co-organizei o livro Viagens Pedagógicas, com meu colega da UERJ, professor José Gondra. O livro esse que participaram alguns colegas da Espanha, da França e de Portugal, como o professor Rogério Fernandes, o Joaquim Vitacilco, o Antônio Vinhal e o Jean Sé, que eu me lembro aqui agora, além de pesquisadores brasileiros, como
a Marta Chagas de Carvalho, e Clarice Nunes, entre outros. Nós estávamos interessados em pensar, naquele momento, como que os modelos pedagógicos, né, se disseminaram, se difundiram, quando a gente ainda não vivia nesse mundo que muitos de vocês nasceram, que é o mundo da internet, né? Como que as pessoas foram tomando conhecimento das inovações educacionais. Então, nós nos juntamos para trabalhar e observar quais eram os destinos preferidos e as motivações que fizeram que os educadores viajaram. Então, inicialmente, esse livro trabalha com essa questão. Foi um livro da Cortez, de 2007. Depois, nesse período de 2007 até o momento atual, eu tenho orientado uma série de dissertações, teses, monografias, que abordam essa questão das viagens de educadores. E parece que é um bom caminho para a gente aprofundar o entendimento de como que nós tomamos conhecimentos de políticas, princípios, ideários e práticas pedagógicas e, da mesma forma, nos apropriamos, reformulando e transformando aquilo para as nossas realidades. Não vou citar todas as teses e dissertações, mas vou fazer referência a duas delas que foram publicadas, uma da Jussara Pimenta, que atualmente está na Universidade Federal de Rondônia, na Uni, e que foi sobre a viagem de Cecília Meireles a Portugal em 1934, que foi a primeira tese que eu orientei sobre essa temática. Uma segunda tese, que também já virou livro, é da Alexandra Lima da Silva, que pesquisou a viagem do Rocha Pombo em 1917. Eu queria chamar a atenção que outros trabalhos que não tratam diretamente de viagens, por vezes tangenciam, né? Como também o trabalho da Inês Rocha, que virou livro também, que se chama Canções de Amigo, e que trabalha a correspondência da Liz Cafarelli Minoni com o Mário de Andrade. Então, a partir dessas viagens, a gente consegue, às vezes, iluminar a circulação dos livros de história, contato entre os educadores e o grupo de literatura, atualmente orientando pessoas que estão trabalhando com viagens e que conseguem pensar um pouco nessa história da educação especial, como é o caso da Leila Blanco, que está trabalhando uma tese que provisoriamente é intitulada Caminhos de Pestalozzi, e que trabalha a partir da trajetória de uma professora. Enfim, há uma série de trabalhos e que eu não vou enumerá-los aqui. Depois, no ano passado, eu tive convite para organizar o dossiê da Biograph, né, da Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, o número 5, se chama Viagens e Narrativas Autobiográficas, que eu reputo como um dossiê excelente. Espero que quem leu ache também e que quem não leu trate de ler. Bem, e agora a exposição de Malas Prontas, que estou trazendo aqui agora para o Congresso, e que, na verdade, resulta de um trabalho de pesquisa das minhas orientandas de graduação durante 2 anos, uma disciplina de pesquisa e prática pedagógica, onde elas começam estudando biografias de educadores, e depois a viagem nessa vida, né? Como que as viagens vão se dando. Então, que é uma experiência muito bonita, que eu me sinto muito gratificada, já estou com muitos anos de magistério e só quero fazer agora coisas que me dão muito prazer. Então, me dê esse presente agora. E essa exposição, apesar de muito trabalhosa, é uma dessas coisas prazerosas que eu me presenteei. Bem, para a gente, então, trabalhar, né, nessa perspectiva e trabalhar com essa temática, todos os trabalhos que eu tenho escrito, todos os trabalhos que eu tenho orientado, a gente tem como preocupação refletir sobre quem viajou, quando viajou, por que viajou e para que viajou. Ou seja, nós temos como foco o sujeito que viaja, o contexto da viagem, as motivações da viagem, as finalidades e, mais do que isso, os desdobramentos. Por mais sutis
nós possamos pensar nossas viagens, e inclusive esta viagem que estamos fazendo nesse momento para São Paulo, elas trazem desdobramentos em nossas vidas. Então, elas podem não mudar a nossa vida, mas elas têm desdobramentos em nossa existência. Então, é nessa perspectiva que eu tento trabalhar. Posto isso, vamos ao texto. Esse texto, ele está tem como objetivo interpretar viagens de educadores entre o Brasil e a Suíça nas décadas de 20 e 30, procurando refletir sobre as redes tecidas entre os dois países em momento de difusão e apropriação do ideário escolar novista. Olha, falar depois do Raimundo, eu já falei para ele que era uma covardia, porque todos esses recursos, eu falei, Raimundo ainda estou no jardim de infância do PowerPoint, não dá, né? Então, e a arquitetura do texto, né? Eu vou trabalhar, fazer uma introdução, e eu fui denominando, né, cada bloco do texto, dedicado a um educador, eu fui nomeando. Então, partindo para aprender, eu estou tratando da viagem da Laura Jacobina Lacombe, Viajar para Realizar, Antônia Ribeiro de Castro Lopes, que são duas educadoras brasileiras, Uma Viagem Sob Medida, do Eduardo Caparrete, Uma Visita de Longe, do Adolfo Ferrier, e, por fim, Escritas de Viagem Sem Fim. Então, é por aí que eu vou trabalhar. Então, esse texto meu interpretem como um exercício, né, de pensar essas questões que eu enunciei como questões importantes, quando nós temos diante de nós uma quantidade de informações a partir de fontes oficiais e, muitas vezes, das fontes autobiográficas. Como muitos viajantes que partem de caneta e papel em punho para registrar momentos especiais que despertam fascínio, curiosidade, espanto ou admiração, os educadores que atravessaram mares e terras em busca de inovações educacionais deixaram vestígios de suas experiências, descobertas e redes de sociabilidade, tecidas em cartas, cartões postais, diários, agendas, álbuns de viagens e relatórios, o que permite adentrar por uma escrita de si, reveladora de processos de formação, marcados por olhares sobre o estranho, o novo, o inusitado. Um ir e vir de educadores entre o Brasil e a Suíça pode ser observado em fins da década de 20 e início da de 30, evidenciando a importância do Instituto Jean-Jacques Rousseau, que à época reunia Pierre Bovet, Adolphe Ferrier, Eduardo Caparrete e Jean Piaget, na produção de modelos pedagógicos que buscavam romper com as tradicionais práticas educacionais. O olhar curioso para este ir e vir propicia, assim, interpretar as estratégias adotadas pelos educadores brasileiros para conferir legitimidade às mudanças que acreditavam ser necessárias na educação brasileira. E também como os educadores suíços lançaram mão das viagens para consagrar suas ideias e o próprio instituto que os reunia como centro de referência internacional. Este ir e vir pode ser melhor compreendido quando se tem presente que a Suíça se convertera, desde o fim da Grande Guerra, em centro nevrálgico, como lembra Angel Moreau, graças à aposta feita em favor do pacifismo e da neutralidade, o que permitiu a criação de várias organizações internacionais. No caso da educação, a fundação da Sociedade das Nações, em 1919, possibilitou impulsionar o Instituto Jean-Jacques Rousseau, que se beneficiou de sua estrutura intergovernamental, transformando-se em, abre aspas, em um lugar de peregrinação para profissionais da educação de toda a Europa, fecha aspas. Por outro lado, os seus idealizadores realizaram viagens a diferentes países para estreitar laços, estabelecer intercâmbios, divulgar experiências e articular novos contatos, tornando-se, como lembra Jean Zé, grandes viajantes fisicamente, intelectualmente e coletivamente. Mergulhado, então, nos registros de viagens e testemunho, o sonhado, o vivido e o recordado por duas educadoras brasileiras que partiram para a Europa, em especial para Genebra,
Laura Jacobina Lacombe e Antônia Ribeiro de Castro Lopes, e posteriormente, na chegada em nossas terras de Eduardo Claparede e Adolfo Ferrier, me detenho em papéis timbrados e marcas de leituras, enquanto procuro compreender, a partir de cartas trocadas, cruzadas com outros registros, as motivações, os contextos e os desdobramentos das travessias. Em Partir para Aprender, eu localizo uma carta datada de 24 de agosto de 1927, dirigida a Carneiro Leão, onde ele diz: foi para nós um grande prazer receber em Locarno a emissária do Brasil, Madame Zélie Lacombe, que representou o vosso país com distinção e inteligência. O filme Ensino do Distrito Federal, que ela fez projetar no teatro, diante de uma sala inteiramente cheia, encantou a todos, e não é apenas em meu nome, mas dos congressistas em geral, e vos envio felicitações pela soberba preparação da infância, e por aí continua. Publicada em matéria intitulada Uma Carta do Organizador do Congresso Internacional de Educação em Locarno, a missiva acima transcrita, dirigida ao antigo diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, permite perceber o processo de aproximação entre os educadores brasileiros e suíços. Carneiro Leão, provavelmente envaidecido, dá publicidade à carta, que elogiava o filme, que atestava os acertos da reforma de ensino que lideravam, mas também legitima a presença de Laura Jacobina Lacombe na cena educacional. A Suíça não seria o único destino de Laura. Ao longo de sua vida, ela percorreria diversos países em permanente busca de inovações educacionais. Considerava, no entanto, que sua primeira viagem seria um divisor de águas. A importância da viagem realizada em 1925 pode ser vista em diferentes documentos por ela guardados, como um álbum de viagem, discursos, relatórios, recortes de jornais, fotografias e cartas, que dão conta dos contatos realizados, das experiências vividas e das certezas fortalecidas. Fora esta viagem que lhe permitira representar a ABE 2 anos depois, no Congresso Internacional de Educação Moderna, quando já formulava algumas ressalvas aos métodos propalados. Esse álbum de viagem eu analisei naquele número da Biográfica, da Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Se no seu álbum de viagem, escrito ao sabor do vivido, num pequenino caderno sem pauta, costurado, lembra notas de viagens que resultam de um esforço de distanciamento para selecionar o mais significativo de sua primeira passagem pelo velho mundo. Repleto de assinaturas, fotografias e dedicatórias dos mestres Pierre Vauvet, Eduardo Claparede e Jean Piaget, bem como dos colegas de outros países que estudavam em Genebra. E que resulta numa pasta chamada Claparede, Mestre e Amigo. Laura apresentou esses textos guardados nessa pasta num evento que celebrava o aniversário do Eduardo Claparede. E assim, ao dar a conhecer a sua amizade do Eduardo Claparede, travada durante o período que ela esteve em Genebra, ela procura demonstrar a importância que ela mesma desempenhara na interlocução da ABE com o Instituto Jean-Jacques Rousseau. E prestígio esse que permitiu que ela, ao romper com a ABE e fundar a Associação de Educadores Católicos, ela se legitimasse como uma educadora importante, capaz de formular uma nova versão, a sua versão de uma nova pedagogia. Tema que a Marta Chagas Carvalho tem tratado com muito primor, dizendo que não somente ela queria interferir nas práticas dos educadores das escolas católicas, mas, sobretudo, do professorado católico nas escolas públicas. Nas cartas com times de várias entidades de diferentes países, sinaliza para a interlocução que a Laura tinha com a Suíça, França, Bélgica, Áustria, Austrália, Estados Unidos, Tchecoslováquia, e nelas nós vamos encontrar cartas do Adolfo Ferrier como seu mais assíduo correspondente, aquele com quem discutiria os rumos internacionais do movimento escola novista, quando se permite
se contrapor a princípios que confrontavam os seus dogmas católicos, como pode ser visto em diversas cartas trocadas com o educador. Passemos então à segunda viagem. Viajar para realizar. Em meio a livros, cartões postais, bilhetes de embarque e fotografias, uma carta com anotações à margem dá conta da felicidade e das dúvidas que provavelmente assaltaram Antônia Ribeiro de Castro Lopes quando ela abriu o envelope e nela encontrou, no papel timbrado do Instituto Jean-Jacques Rousseau, as palavras de Eduardo Paparrede, encorajando-a a viajar e dizer à educadora campista que seguiu para a Europa em 1930 que teria prazer em recebê-la em Genebra. Ele diz: senhora, será um grande prazer que venha ao Instituto Jean-Jacques Rousseau trabalhar conosco. Aqui te envio um programa de inverno. Quanto às pensões familiares, não tem nenhum problema em encontrar algum aqui. Citou algumas. Desculpe pelas linhas apressadas, mas estou de partida para a América para o Congresso de Psicologia da Yale University, retornando apenas em outubro. Essa carta foi mandada no dia 17 de agosto de 1929. O programa de inverno era um prospecto de curso que estava encaminhado junto à carta e provavelmente era um daqueles que circulavam pela Associação Brasileira de Educação e que eram divulgados na revista da entidade. Ao mandar os prospectos para as associações, como era o caso da BE, o Instituto Jean-Jacques Rousseau procurava se legitimar como centro de referência mais importante para as mudanças educacionais desejadas. Bem, quando eu vi a carta da Antônia, ela tem várias anotações em volta, são continhas. Ela fez contas, é cheio de conta. Então, ao ver as contas anotadas na margem da carta, é bem possível imaginar que passou a estudar a viabilidade financeira da viagem. Certamente não seria fácil para uma mulher viúva, professora da Escola Normal de Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro, com salário reduzido, que dava aulas particulares para sobreviver, atravessar o Atlântico para realizar o seu sonho de conhecer de perto o ensino ministrado aos que pretendiam seguir a carreira do magistério, por ela considerado prático e familiar, com os cursos de conferência acompanhados dos trabalhos do laboratório. Antônia sentia-se particularmente atraída pela Maison de Petit, onde os alunos podiam ficar em contato com os alunos, observando os caracteres e as modalidades da mentalidade infantil. Ela estava convencida também da dimensão pedagógica das viagens dos educadores, como se pode ver no livro que ela escreveu e que publicou em 1927, onde ela dedicou uma grande parte a mapear as iniciativas governamentais de diversos países que tinham por objetivo propiciar aos professores o intercâmbio de experiências educacionais por intermédio de missões oficiais de estudo. Também experimentava transitar pelo país para participar de congressos promovidos pela Associação Brasileira de Educação, como a primeira Conferência Nacional de Educação, que se realizou em Genebra em 27, e onde a Laura Jacobina Lacombe divulgava as atividades do Instituto Suíço, que encerrava preocupações pacifistas, cientificistas e reformistas. A carta recebida levou Antônia a traçar um roteiro no qual pudesse percorrer diversos países de experiências educacionais inovadoras, como se pode ver em seu relato autobiográfico, Resumo de Minha Vida Profissional. Nele, ela conta, já escrito muitos anos depois, assim, abre aspas: visitei escolas na Alemanha, Bélgica, França e Suíça, onde frequentei o Instituto Jean-Jacques Rousseau e a universidade. Nesses países, assisti aulas e cuidados que apliquei em minha cátedra. Pelos cartões postais que ela guardou, ela não comprou os cartões postais para enviar. Se ela fez isso, eu não consegui localizar, mas ela guardou vários cartões postais da viagem. E foram cuidadosamente guardados como lembranças do visto e do vivido. E ao examiná-los, é possível concluir que ela privilegiou conhecer de perto as experiências que estudara em livros e sobre as quais escrevera
ou nas quais se aproximava nos congressos frequentados pelo país afora. A repercussão da viagem pelos jornais de sua cidade sinaliza para os desdobramentos da travessia de Antônia Ribeiro de Castro Lopes, permitindo concluir que ela partiu com a intenção de verificar, comparar, realizar e interferir. Além de criar com donativos o produto de minhas joias que vendi, ela diz isso, um centro de recreação infantil em praça cedida pela Prefeitura de Campos, pude aplicar os métodos de ensino observados na Suíça. Além disso, ela fundou, junto com Teobaldo Miranda Santos, o Instituto Fluminense de Ciências Educacionais, inspirada pelo grande movimento de renovação educacional que agita o mundo inteiro e à frente do qual se encontra o Instituto Jean-Jacques Rousseau. Fecha aspas. De certo modo, seguia aquilo que admirara em Genebra, a possibilidade de aliar as lições teóricas com a prática. Juntamente com o Instituto Fluminense de Ciências Educacionais, ela se dedicaria à educação infantil no prédio de linhas arquitetônicas simples, bem ventilado, em meio às árvores e à luz, onde empregaria métodos de ensino avançados e que ela denominou Instituto Claparede. Bem, vamos à terceira viagem. Então, até aqui a gente viu os educadores brasileiros indo para a Suíça. E aí eles começam a vir. Né? Anunciado com antecedência, né, pela imprensa carioca como um pedagogo notável, Eduardo Claparede chegou ao Rio de Janeiro em setembro de 1930 e foi proferir uma série de conferências na Associação Brasileira de Educação, né, que na época reunia intelectuais interessados em formular uma política de educação para o Brasil como um todo. Claparede já recusara um convite anterior em 1921, então só muito tempo depois ele voltaria. E essa não seria, no entanto, a única viagem do Claparede visando contribuir para reformas do ensino. Em 1928, depois de ter participado de eventos científicos na Áustria, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos, ele esteve no Egito, né, quando, então, em colaboração com a Mademoiselle Bienemann, antiga aluna do Instituto Rousseau, empreendeu uma série de testes junto aos escolares egípcios para ver o grau de desenvolvimento mental, né, ele é psicólogo. E ele assinala em sua autobiografia que ele estava às voltas com a necessidade de descobrir soluções práticas. Né? Também encaminhou alunos, o Claparede também encaminhou alunos que contribuíssem com a reforma de ensino em outros países, como lembra Rogério Fernandes, quando se debruçou sobre a viagem de professores portugueses. E no Brasil, mais precisamente, já tinha enviado a sua mais dileta colaboradora, Helena Tipoff, né, que tinha sido aluna da sua primeira turma em 1912, né, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, que atuava em Belo Horizonte na Escola de Aperfeiçoamento, que tinha como objetivo formar professores. Então, para compreender a viagem do Claparede ao Brasil, eu recorro, né, às memórias de Laura Jacobina Lacombe, inicialmente. Né? Essa educadora brasileira, como a gente viu, esteve em Genebra em 25 e 27. Bem como nas cartas trocadas por ele com a Helena Tipoff, sua ex-aluna que atuava em Belo Horizonte, como eu acabei de falar. Seguindo essas pistas, eu percebo que viajar para o Brasil expressava o ideal definido por Claparede para as atividades intrínsecas de uma instituição científica, como o Instituto Jean-Jacques Rousseau, cujo papel deveria ser como uma escola, como um centro de pesquisa, um centro de informações e um centro de propaganda, o que implicaria em ensinar, investigar, experimentar, divulgar e propor. Quando ele aceitou a viagem para vir ao Brasil, né, ele queria aproveitar a oportunidade para rever os amigos, né, vários que estiveram aqui, né, estiveram com ele em Genebra, mas e conhecer outras pessoas que ele só conhecia por intermédio de cartas. Mas ele já imaginava que encontraria, mas ele certamente não imaginava que encontraria o Brasil em meio a um rebuliço político, né? A uma grande agitação política.
porque ele chega em meio ao conturbar da Revolução de 30 e ele foi impedido de circular pelo Brasil e de sair do Brasil por 50 dias. Né? A Laura Jacobina Lacombe, quando fez uma homenagem a ele, aquela homenagem que eu disse que ela tinha feito durante a comemoração do aniversário dele, centenário dele, disse assim: não podemos esquecer alguns detalhes da visita que o professor Claparede havia feito ao Brasil. Ficara retido em Belo Horizonte quando estourou a Revolução de 30. Durante alguns dias sentiu-se angustiado por ter sido interrompida toda e qualquer comunicação com o resto do Brasil e do mundo. Os contatos do Claparede com o Brasil se davam desde a formação da primeira turma, que teve entre os 22 alunos, franceses, portugueses, suíços, espanhóis, ingleses, um brasileiro, que agora a Deise vai estudar, né? Deise está estudando na sua dissertação de mestrado, que, como acentua Martine Bouchard, né? Era o professor Francisco Lins, que tivera aulas com Pierre Bovet e com a diretora da Escola de Aplicação do Instituto Jean-Jacques Rousseau. A recepção de antigos alunos e educadores que o haviam convidado davam a medida do quanto sua visita era aguardada com ansiedade. Segundo Marine Martine Bouchard, no Porto estavam ex-alunos do Instituto Jean-Jacques Rousseau, como Francisco Lins, professor e diretor da Escola Normal de Juiz de Fora, Laura Jacobina Lacombe, educadora católica que estudara em 1925 em Genebra, e Václav Hatek, polonês, que fora seu assistente em Genebra e que organizaram um laboratório de psicologia no Hospital Psiquiátrico no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, dentre outros. A Martine Bouchard, um texto que ela escreve, que é publicado em Revista Brasileira de História e Educação, ela diz que Claparede sabia da calorosa acolhida que teria aqui, pois Helena Tchoupov, uma das mais importantes colaboradoras, lhe disse, por carta, né? Lhe avisara por carta: serei o grande inspirador da educação nova no Brasil, e que não encontraria no país um único compêndio de psicologia e pedagogia que não tivesse o reconhecimento da importância de suas investigações. Em sua conferência no Rio de Janeiro, sobre o sentimento de inferioridade da criança, que repercutiu muito na imprensa da época e na revista A Escola, que era um periódico da ABE, enfatizou como esse sentimento se fazia refletir na idade adulta, tanto pela timidez quanto pela falta de coragem de enfrentar a vida. Bem, a Martine Bouchard também diz que ele, em 1931, ele recusou um convite formulado por Lourenço Filho para assumir a cadeira de Psicologia na nova Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Minas Gerais, convite que lhe fora formulado por Lourenço Filho. Ele continuou mantendo, também recusou um novo convite que foi feito por Gustavo Lessa em 1935. Ele continuou mantendo correspondência com Laura Jacobina Lacombe e Helena Tchoupov, que lhe recepcionaram no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A discípula, que atuava em terras mineiras, confidenciou que teve a oportunidade de constatar sua popularidade no Rio de Janeiro, para além da publicação de suas obras, do encontro com autoridades e com professores. Ainda em 12 de novembro de 1930, mal ele regressou a Genebra, ele escreveu para Helena Tchoupov assim: tentei, isso é muito engraçado, gente, tentei no Rio de Janeiro ir ao correio para ver se me entregavam o que tinha chegado para mim. Eu já estava com a bagagem para Belo Horizonte. Imagine, o empregado dos Correios, quando entendeu o meu nome, me disse que possuía meu como diagnosticar. Que pessoas engraçadas são os brasileiros. Eu não imaginava que ele fosse tão conhecido aqui no Brasil. Eu acho que eu vou pular a viagem do pessoal do Ferrier, porque eu acho que, pelo avançado da hora, não vai dar tempo, né? Mas eu acho que é muito importante entender, né, que Ferrier, ele viaja à América do Sul em 1930, a convite do Bureau do Chile, e ele faz uma série de conferências. Eliane Pérez estudou essa viagem, a Marta Chagas Carvalho estudou essa viagem, tem uma orientanda, a Raquel Lopes, que está estudando também essa viagem,
Mas o que importa é pensar como que o Ferrier ele tinha um papel fundamental para poder tornar o Instituto Jean-Jacques Rousseau como aquele centro catalisador, aquele lugar que podia efetivamente disseminar aquilo que era importante para a educação no mundo todo. Eu considero o Ferrier grande propagador do movimento da Escola Nova, não só eu, como outros autores também, espanhóis, franceses, enfim, que tem estudado, suíços também, que tem estudado Ferrier, o papel que ele desempenhou, a quantidade de revistas que ele publicava, a quantidade de artigos que ele fazia. Então, eu acho o Ferrier uma figura interessante. E Ferrier também chega ao Brasil no mesmo período do Claparède, só que enquanto o Claparède já estava em terra e estava com dificuldade de se locomover, de receber notícias, o Ferrier não conseguiu desembarcar. Ele ficou a bordo do navio, né? Mas ficou recebendo textos. Não foi autorizado, porque no meio da Revolução de 30, conflagrado, uma agitação política muito grande, ele não pôde descer no Brasil. Ainda que ele não tenha conseguido descer no Brasil, ele escreveu uma série de textos e publicou na revista Royal Nouvelle durante muito tempo, a partir dos textos que ele tinha conhecimento. Claparède depois teve convite para retornar ao Brasil, ele se entusiasmou, mas até onde nós pesquisamos, essa viagem não se realizou ao Brasil. Agora, o curioso, e que interessa a gente entender nessa perspectiva desses encontros marcados, é com que Claparède, com que o Ferrier estabelece uma correspondência para viabilizar a viagem dele. Olha, ele precisava de recursos financeiros. Ele não podia ir para o Brasil se ele não tivesse, nem para a América do Sul, se ele não tivesse quem patrocinasse as conferências, as palestras, as oficinas, enfim, tudo que ele ia fazer. Então, ele escreve para a Laura Jacobina Lacombe e pede a ela para intermediar a viagem dele para o Brasil. Né? E é por isso que depois eles têm uma larga correspondência ao longo do tempo, apesar da viagem não ter dado tão certo. Vamos ao final do texto, acho que interessa para a gente aqui pensar um pouco. Ainda tem tempo? 5 minutos? 5 minutos. Tá. Dá na minha. Bem, então, voltemos aqui. As passagens pelas terras brasileiras e suíças proporcionaram aos educadores mais do que a possibilidade de rever, conhecer e propagar. Por muito tempo, as cartas que iam e vinham viabilizaram viagens, divulgaram iniciativas, estreitaram laços pessoais e profissionais, indicando a repercussão das travessias realizadas em suas vidas. Se pouco mais de 6 meses a partir de educadores suíços da América do Sul e do Brasil, uma carta de Adolphe Ferrier em umas páginas do Diário de Notícias, mais precisamente na página de educação, tornando pública sua resposta ao ministro Francisco Campos, Eduardo Claparède manifestou suas impressões sobre a viagem ao Brasil por intermédio de cartas a Helena Tipov e a Laura Lacombe, como já viu. Anos depois do regresso de Antônio Ribeiro de Castro, Eduardo Claparède receberia a carta informando que fundaram em Campos um centro de recreação infantil ao ar livre, nos moldes das experiências inovadoras que visitaram, e, sobretudo, uma escola que, desde a sua arquitetura, se aproximava de uma escola sob medida. Escola sob medida é um título de um livro do Claparède, muito importante à época. Isso é, uma escola na medida da criança, como preconizava o mestre suíço. Em agradecimento à homenagem, né, que ela denominou de Instituto Claparède, né, conforme falei anteriormente, ele respondeu: a senhora teria a gentileza de me enviar mais brochuras do Estatuto do Instituto? Eu gostaria de deixar um exemplar no Instituto Jean-Jacques Rousseau, um outro para o meu laboratório. Já estou muito orgulhoso do meu afilhado. E prossegue a carta. Enquanto Antônio Ribeiro de Castro Lopes restringiu seus contatos a Claparède, atuando mais frequentemente no âmbito de sua cidade para disseminar o que conhecera de perto, Laura Jacobina Lacombe participaria do debate educacional como liderança católica e, desde o regresso de sua primeira viagem à Suíça, manteria correspondência com Eduardo Claparède e, a partir do congresso que locava o Adolphe Ferrier,
legitimando-se como grande intérprete do laicato católico da nova pedagogia. Tendo a Associação Brasileira de Educação e o Instituto Jean-Jacques Rousseau como decisivos elos de ligação, as educadoras brasileiras e os educadores suíços lançaram mão do papel e da tinta para conhecer e se dar a conhecer, para ensinar e para aprender, para divulgar e propor, mas também para se aproximar e se apropriar dos modelos pedagógicos que circulavam o mundo afora. Em seus variados registros, tentaram evitar o esquecimento e eternizar a experiência. Nas cartas trocadas se pode observar que, para além da rede de ideias, desceram também nas linhas e entrelinhas, em meio a ditos e não ditos, uma rede de afetos. É isso. Então, a fala agora segue com o professor Diego Leandro Marim Ossa, da Universidade Tecnológica de Pereira, que é da Colômbia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito complacido, fico feliz no Brasil, e minha quarta vez, mas eu estou estudando português para falar muito melhor com vocês. Pero hoje eu vou falar espanhol. Desculpe. Eu procuro mais vocabulário. Então, voy a hablar, he sido invitado a esta mesa para hablar de narrativa y de video autobiográfico, que es mi especialidad. Entonces, voy a ser muy breve, puesto que hay programación y también al mediodía vamos a almorzar y tendremos que estar también a las 2 de la tarde en otras actividades, y a la 1 tenemos una invitación para la obra de teatro. Entonces, creo que en poco tiempo podré dejar un marco de referencia sobre lo que voy a conversar, pero quiero decirles que de lo que voy a hablar está escrito y está publicado en el nuevo, aquí está, en este libro está publicado mi intervención en el simposio de ayer, que es sobre el video autobiográfico como proyecto de aula centrado en la investigación-creación, en la formación de licenciados en comunicación informática educativa en Colombia. Pero lo que voy a hablar en este momento está publicado en la revista de pesquisa autobiográfica, cuyo número se está lanzando en este CIPA, en el 8º CIPA. Bien, entonces aquí doy un breve contexto. Yo soy docente pesquisador de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia, que está ubicada en el eje cafetero, al lado de Armenia y de Manizales. Está en el centro de 3 ciudades claves importantes de desarrollo en Colombia. Está en el centro de Medellín, Cali y Bogotá. Allí tenemos una de nuestras facultades, es la Facultad de Ciencias de la Educación, y dentro de ella hay varios programas formativos. Uno de ellos, en la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual, es el de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Para quienes no lo sepan, la formación como licenciados en Colombia es formación de maestros, es formación de profesores. Entonces, en Comunicación e Informática Educativa, que este año por un asunto de organización en el Ministerio de Educación Nacional se llamará Licenciatura en Tecnología, con énfasis en Comunicación e Informática Educativa, un poco más largo, pero conserva lo que inspiró el programa y los objetivos formativos. En esta licenciatura, una de las asignaturas o de los cursos que yo oriento es el de video, y se ve video como un medio a lo largo de todo un semestre. Se ve cine, se ve radio, se ve prensa, se ve televisión, etc. En el curso de video yo llevé en el año 2006, que comenzó esta asignatura, llevé el ejercicio de video autobiográfico, y en el año 2007 comencé a hacer un proceso de investigación
con el proceso de maestría en comunicación educativa que emprendí. Ahora, en este momento, estoy en un proceso de formación doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y seguí en la línea en la que vengo trabajando desde que empecé mi formación profesional, que es el diálogo entre comunicación, medios y educación. Entonces van a encontrar ustedes acá y en el texto sobre todo, que está publicado en la revista, un enfoque hacia la educación mediática, las literacias, digámoslo de esa manera, o las múltiples alfabetizaciones, y la autobiografía, el relato autobiográfico, es una manera que tengo para introducir a los futuros maestros en el desarrollo de habilidades expresivas y reflexivas de la competencia mediática. Pero por supuesto que además de un componente mediático y semiótico, también hay un enfoque antropológico que he encontrado yo muchas resonancias interesantes desde que conozco el CIPA, desde el año 2014 que estuve en Río de Janeiro y luego en 2016 en Cuiabá, y ahora con el honor que me hacen de estar acá. También coincide con una pasantía como pesquisador que estoy haciendo en la USPI, en la licenciatura en Educomunicación con el maestro Ismar de Oliveira Soares. Entonces, finalmente toda mi vida y todo lo que he hecho en estos años se ha unido, y para mí es muy importante este momento porque creo que acá por fin veo yo que se logra consolidar lo que vengo investigando desde hace años, y me he especializado en el video autobiográfico. En el artículo van a encontrar, por ejemplo, este tipo de ideas. Video viene del latín videre, que significa yo veo, eu vejo, pero ¿es lo mismo ver que mirar? Comprendo la disertación del profesor Raimundo, y me pareció muy interesante porque creo que esto que yo voy a contar puede ser una buena manera de dialogar con sus investigaciones y con lo que nos ha mostrado. Y acá, en el caso de esta idea de eu vejo, de videre, pues la reflexión me ha llevado a pensar en si hay distinciones entre ver y mirar, entre eu vejo y eu olho, ¿cierto? Desde un punto de vista se puede decir que la visión es biológica y la mirada cultural. Esa reflexión la van a encontrar de una manera más detallada en el artículo, ¿no? Porque incluso un no vidente, una persona que no pueda ver, puede tener mirada, ¿cierto? Si se entiende que la mirada es el sentido que le encontramos y que le damos a la vida y a muchas cosas, tomando de un repertorio de experiencias de vida, en muchas ocasiones de sonidos, de caricias, de una cantidad de signos que entran a través de nuestros sentidos a nuestro mundo interior, y con el cual podemos tejer diálogos con otros y con lo exterior. En ese sentido yo quiero mostrarles un video, y prefiero mostrar dos videos para también seguir como en la línea que el profesor Martins ha planteado. Prefiero mostrar dos ejercicios que se han hecho en la sala de aulas, en el salón de clases, con los estudiantes de video, con los futuros profesores de comunicación informática educativa, porque creo que así me explico mejor y puedo ilustrar mejor y complementar el artículo que ustedes van a encontrar. Vamos a mirar este primer video entonces. El video que van a ver se hizo en el 2007, lo hizo un estudiante en su momento que ahora ya es profesor incluso de nuestra escuela.
volvemos a las diapositivas, por favor. El link en el que tenemos estos videos lo voy a compartir con los profesores, con la organización, pero ustedes pueden encontrar esto y otros materiales en la página del grupo y semillero de investigación que dirijo en Pereira. La página es www.edumedia3.co, Edumedia3 unido, pegado, .co. Allí encontrarán nuestra línea de autobiografía, nuestra línea de investigación de autobiografía, medios y educación, pero encontrarán otro tipo de materiales sobre alfabetización mediática e informacional. Bien, vamos a seguir entonces. Yo quisiera plantearles algunas cosas. El video que acaban ustedes de ver fue hecho en el 2007 y la idea es que los estudiantes de aquel momento hicieran una reflexión sobre su identidad con relación a los medios y algunos aspectos de su vida. Ustedes vieron que Juan Sebastián habla o representa mejor, representa aspectos del ahora, bueno, de ese ahora que ya es el pasado, ¿cierto? Aspectos como su familia, la relación con sus amigos, con sus compañeros de estudio, las actividades de la vida cotidiana y el ritmo de tiempo que él percibe en ese desenvolvimiento. Un primer asunto que habría que decir es que si nosotros hiciéramos una hermenéutica de este video o de otros videos similares hechos por los estudiantes, sería algo así como un proceso de exégesis en el que quitaríamos capitas y haríamos un análisis de muchas cosas, y a pesar de que él no utiliza la oralidad ni la escritura en el video, necesitamos de muchas palabras, más de 1000 palabras para hablar de esas imágenes que acabamos de ver. Entonces, rápidamente en el artículo publicado en la revista de pesquisa autobiográfica del Brasil, van a encontrar este tipo de sustentaciones, cómo yo explico o entiendo el fenómeno del video autobiográfico a partir de la teoría del relato, de la teoría del signo, a partir, digamos, de una teoría del lenguaje y de la comunicación en el contexto de la autobiografía de información, ¿sí? Como la autobiografía, independiente del medio que se utilice y del lenguaje, que puede ser escrito, hablado, visual, sonoro, audiovisual, videográfico. Ese grafos, ese grafés del que nos habla James Olney y también Gusdorf, ese grafé es el que me da mi pie como para hacer una reflexión cada vez más detallada y más fina en lo posible de cómo el video es otro de los medios que encontramos nosotros en estas narrativas digitales. Incluso no siempre se narra en video, como acabamos de ver con el video de Sebastián. Hay un performance, hay una actuación y una escenificación, incluso ni siquiera de toda su vida, sino de un momento de su vida. Y me parece muy interesante la presentación del profesor Raimundo por muchas cosas, entre otras porque cuando él le da ese valor y esa importancia al videoclip, como yo soy hijo también de los 80 y de los 90, soy hijo del video y del videoclip, soy hijo del rock en español y de todo lo que nos tocó a nosotros, no solo en la emergencia de la autobiografía como paradigma en la educación en los 90, que ya toma un giro epistemológico y ontológico muy grande, sino también que en los 90 emerge la educación mediática, esa necesidad de instalar los medios y las tecnologías de la educación, pero también el videoclip como un fenómeno muy rico, y a mí me fascina y me encanta, así que soy un apasionado de esto. Pero en mi formación me he encontrado, y aquí en el CIPA por supuesto me he encontrado, que complementa mi formación, me he encontrado con esto, el paradigma autobiográfico en la educación como medio, ¿cierto? Que establece esa relación entre el 1 y el 2, entre los docentes y estudiantes como emisores y receptores, como protagonistas y espectadores, relatores y personajes, y la vida, una vida como objeto de estudio que de ninguna manera es cartesiana y está escindida o dividida el sujeto y el objeto, no están inmersos los dos en un mismo fenómeno, la vida de docentes y estudiantes como objeto de conocimiento en la que están inmersos los sujetos. Y luego empiezo ya ahí en el artículo a explicar de una manera un poco más detallada cómo en ese plano cartesiano hay unas relaciones también desde la teoría del signo de Saussure, el sintagma y el paradigma,
pasando por esa mirada cartesiana también de Jerome Brunner, ¿cierto?, de la argumentación y la narración, como la autobiografía también en video tiene unas instancias argumentativas y narrativas que emergen acá, pero además como la imagen videográfica, miren, esta misma pantalla es un plano cartesiano, ¿cierto?, este escenario también, hay toda una historia de la construcción de la imagen y de la ontología de la imagen que la retoma el video, al menos desde estos tres ejes, desde estas tres dimensiones: el alto, el eje de la Y, el ancho, el eje de la X, y el eje de la Z, de la profundidad. De hecho, yo como realizador de video voy a editar en el software, la interfaz del software de edición es también un eje cartesiano, entonces en ese sentido va la reflexión, pero bueno, ya luego lo mirarán de una manera más detallada. Acá aparece también otra imagen, todas estas imágenes y gráficos aparecen ahí en el artículo. Yo paso rápidamente, como más bien para dejar el marco, y luego ya quien guste adentrarse un poquito más, pues adquiere la revista. Saben ustedes que hay acceso libre, gratuito en la versión digital, y pues lo leo un poquito más, y si quieren me escriben y conversamos más sobre este asunto. Entonces, esta es la noción de signo según Peirce, y yo empiezo a asociarla con la noción de autobiografía de Olney y de Hustorm, ¿cierto? Representante, interpretante, objeto, y primeridad, terceridad, secundidad. Esta es la ontología del signo de Peirce, pero yo lo asocio con el autos, bios y grafé de Olney para decir que el relato autobiográfico también termina siendo una terceridad, una argumentación, termina estando en esa dimensión ontológica del signo de Peirce. Bueno, y aquí este es un último gráfico que van a encontrar en el artículo, que es ya parte de mi avance en la investigación de doctorado, donde asocio relato autobiográfico y educación mediática. Parte del avance tiene que ver con esta imagen y lo explico ahí en el artículo. Yo estoy buscando como aproximarme más a una teoría de la mediación autobiográfica, que es un concepto muy interesante que he encontrado en el CIPA, por ejemplo, con artículos escritos por Eliseo, por María da Concerzao Pacelli, y en el primer día del CIPA lo mencionaron también, la fundadora, digamos la precursora del CIPA también habló un poco de esto, y me ha interesado mucho, entonces voy por ahí, por ese asunto. Aquí termina esta exposición. Quiero cerrar con uno de los videos que hice en Pereira el año pasado, o que hicimos mejor, con una estudiante, con Carla, que es colombo-mexicana, porque creo que ese video como hace parte de mi investigación, en la investigación yo tomo el método que plantean Antonio Bolívar y José Monteagudo, hago un seminario, aquí en la USP lo estoy realizando, hago un seminario, y en el seminario elaboramos videos autobiográficos, y ese sería como parte de la unidad de análisis de mi trabajo de investigación doctoral. Entonces, uno de los videos que digamos es premisa, lo vamos a estrenar aquí hoy, luego yo quisiera compartirles en otro CIPA tal vez, o en otro momento, lo que hagamos en España el próximo año en Barcelona, con el seminario que se va a hacer allá, y lo que hicimos y lo que vamos a hacer acá en Brasil, con este seminario que termina el próximo mes. Entonces vamos a cerrar con este video, porque como Brasil es tierra de libertad, tierra de inmigrantes, y yo ya entiendo cada vez más qué significa ficar feliz no Brasil, creo que es un bonito homenaje, y pues nosotros también tenemos estas hibridaciones y estas misturas de migraciones, no tanto como ustedes, pero sí las tenemos, y les quiero compartir el relato de Carla. Vamos a mirarlo entonces.
Voy a despedirme de la gente. ¿Quieres ponerle a slide? No, sí. Bien, el video el primero que vieron, muchas gracias. El primero que vieron era el eje de realización era la identidad. En el eje de realización es, y como propone también Antonio Bolívar, tomar un tema para el desarrollo de un seminario de creación autobiográfica y de investigación. El eje de es la relación que cada uno de estos estudiantes tiene con los medios de comunicación, porque esa es la investigación que estoy haciendo. Y no queda solo en el video, sino que el video es parte de un proceso donde aparecen otros materiales y otros pasos, y luego yo les pido a ellos que hagan una reflexión escrita, siguiendo también la propuesta de Brunner, narración, argumentación, y con estos materiales ya luego espero poderles compartir los resultados. Me piden que recuerde en www.edumedia3, vuelvo a repetir, www.edumedia3.co encuentran estos videos y otros más, pero también en el canal de YouTube de Diego Leandro Marín Osa o Diego Leandro Marín Osa encuentran estos videos y entrevistas, incluso una entrevista del liceo a María da Consassao, que el profesor de la Universidad de Antioquia, Andrés Klaus, me ayudó a hacer hace unos años. Les agradezco mucho y les deseo un feliz resto de CIPA y un honor, maestros, compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. Obrigado, Diego. Nós ainda temos alguns minutos, quer dizer, nós já passamos faz tempo, mas a gente começou mais tarde. Está aberto para perguntas.